junho de 1946. Passos firmes ressoaram no corredor da prisão militar romena. Um homem de 64 anos caminhava firme em direção ao paredão, sem demonstrar medo. Havia comandado exércitos, enfrentado Hitler cara a cara, governado uma nação inteira e agora marchava para a morte com a mesma determinação de sempre. Ion Antonescu, o marechal da Romênia, estava prestes a enfrentar o pelotão de fuzilamento. Quando ofereceram a venda nos olhos, sua resposta fez os soldados recuarem. Não preciso de venda, quero olhar nos olhos de quem me mata. Mas como esse homem, que um dia foi considerado herói nacional, se transformou no criminoso de guerra mais odiado da Romênia? Fique até o final para descobrir a trajetória chocante do líder que ousou desafiar o próprio Hitler e pagou o preço mais alto por suas escolhas. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Um herói nacional. O ano era 1940 e a Romênia se encontrava em frangalhos, não apenas militarmente, mas também moral e politicamente. A nação, orgulhosa de sua história e cultura, estava humilhada, amputada territorialmente e prestes a desmoronar. O sonho de grandeza que inspirara gerações parecia ter se desfeito entre tratados, ultimatos e ocupações silenciosas. Imagine um país cujo mapa geográfico foi estraçalhado em questão de meses. A Bucovina do Norte e a Bessarábia foram arrancadas pelas mãos implacáveis da União Soviética. O sul da Dobruja, conhecido como Quadrilátero, foi cedido à Bulgária sem resistência significativa. E a Transilvânia do Norte, mais que um território, um símbolo da alma nacional romena, foi entregue à Hungria através do Segundo Arbitramento de Viena, imposto pelas potências do eixo. A mutilação territorial não era apenas uma crise política ou militar, era uma ferida aberta no coração da identidade nacional. Nesse cenário de caos e frustração, o rei Carol II se tornava o rosto visível do colapso. Sua figura, marcada por escândalos pessoais e uma política autoritária, era vista por muitos como símbolo da decadência e da impotência diante das forças externas. Seu regime, que outrora prometera estabilidade, agora personificava o esgotamento de um modelo. O povo, desorientado, clamava por direção, por alguém que não apenas restaurasse os territórios perdidos, mas que redimisse o orgulho de ser romeno. Foi então que emergiu a figura de Ion Antonescu. Diferente dos políticos tradicionais, Antonescu era um militar de carreira, moldado nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial e nas complexas estruturas do Estado-Maior romeno. Austero, disciplinado e profundamente nacionalista, ele inspirava respeito por onde passava. Para um país afogado na humilhação, ele parecia representar a promessa de rigor, ordem e justiça. Em setembro de 1940, Antonescu forçou a abdicação de Carol II e assumiu o poder. Mas sua ascensão não foi apenas uma manobra política, foi um gesto carregado de simbolismo. Ele não se via como um usurpador, mas como um restaurador. Assumiu o título de conducator, líder supremo, e estabeleceu um regime de exceção. Para consolidar sua posição, formou uma aliança instável com a Guarda de Ferro, um movimento ultranacionalista, violento, antissemita e profundamente populista que mobilizava o ressentimento das massas com promessas de purificação e regeneração nacional. A Romênia, até então hesitante, passava a agir com clareza e brutalidade. A aliança com a Alemanha nazista não foi motivada por afinidade ideológica, mas por cálculo estratégico. Cercada por potências hostis e sem aliados confiáveis no Ocidente, a Romênia precisava de proteção. Hitler oferecia garantias territoriais, apoio militar e, sobretudo, a chance de vingança contra aqueles que haviam desmembrado o país. Antonescu aceitou. E em 1941, com a invasão da União Soviética pela Alemanha, as tropas romenas marcharam ao lado da Wehrmacht, reconquistando a Bessarábia e a Bucovina do Norte. As ruas das cidades celebraram com flores e bandeiras. O general-marechal se tornava, aos olhos de muitos, o herói redentor da pátria. Mas toda vitória vem acompanhada de um preço, e no caso de Antonescu, o custo moral seria devastador. A aliança com o eixo mergulhou a Romênia no abismo do fascismo e do autoritarismo.
Sob seu comando, o Estado romeno implementou políticas de repressão sistemática, censura e violência institucional. Judeus, ciganos e opositores políticos foram perseguidos, deportados e assassinados. Pogroms e campos de extermínio, antes inimagináveis em solo romeno, tornaram-se realidade. Antonesco não apenas autorizou essas ações, ele as justificou como parte de uma lógica de purificação nacional e defesa do Estado. Décadas mais tarde, essas ações seriam reconhecidas como parte do Holocausto e julgadas como crimes contra a humanidade. Nesse ponto começa a se revelar a natureza paradoxal de sua figura. Antonesco era, ao mesmo tempo, um patriota convicto e um administrador do terror. Um homem que via o sofrimento como um preço aceitável para alcançar a redenção nacional. Um líder que acreditava estar escrevendo uma nova página de glória, mas cujas escolhas manchavam essa página com sangue e ruínas. Quando Hitler exigiu mais, Antonesco entregou mais. Em vez de se limitar às fronteiras recuperadas, lançou suas tropas para além do Dniestre, rumo a Odessa, ao Mar Negro e ao Cáucaso. Era uma campanha ousada, mas mal planejada. As linhas de suprimento esticaram-se demais, a resistência soviética se intensificava e o inverno russo, implacável como sempre, começou a devorar homens, moral e recursos. O que se apresentava como libertação logo se transformou em ocupação violenta. Massacres de civis, fomes localizadas e perdas militares abalaram o entusiasmo inicial. A esperança de redenção começava a dar lugar à realidade da ocupação e do desgaste. Aos poucos, a aura do herói foi sendo corroída. A guerra parecia cada vez mais longa, os inimigos se multiplicavam e a população começava a questionar os caminhos tomados. Em 1943, a virada do conflito era inegável. A derrota nazista em Stalingrado sinalizava o declínio da máquina de guerra alemã. O avanço soviético no leste se acelerava, enquanto os aliados desembarcavam na Itália e intensificavam os bombardeios sobre a Europa ocupada. A Romênia, antes estratégica, agora parecia isolada, presa a uma aliança cada vez mais custosa e impopular. Antonesco sabia disso, mas romper com Hitler era uma decisão que ultrapassava o campo militar. Significava, antes de tudo, quebrar o único elo de estabilidade internacional que ainda restava e arriscar mergulhar o país no caos interno. Ele hesitou, manteve a linha dura e passou a ser visto não mais como o restaurador da Romênia, mas como o arquiteto de sua ruína prolongada. Os discursos de Antonesco nesse período expressam um homem cada vez mais encurralado. Falava com orgulho do passado, prometia modernização e autonomia, mas sua prática era cada vez mais autoritária, marcada por expurgos, censura e uma guerra sem fim. A esperança que inspirara começava a desaparecer no ruído das explosões e no silêncio das famílias enlutadas. Contudo, a história não terminaria sem um último ato dramático. Quando a derrocada do eixo se tornou evidente, Antonesco foi forçado a enfrentar sua decisão mais difícil: manter a fidelidade ao pacto firmado com Hitler, ou romper com ele, negociar com os aliados e tentar salvar o que restava do país, ainda que isso significasse sua própria queda. O momento da virada estava próximo, e seria ele, Ion Antonescu, quem decidiria se a Romênia se afundaria com o Terceiro Reich, ou se daria o salto incerto rumo a uma nova história. A ruptura política. O verão de 1944 trouxe para a Romênia uma sombra que nem os mais pessimistas estrategistas haviam previsto. O avanço soviético, impiedoso e acelerado, dissolvia as últimas barreiras da frente oriental como uma lâmina atravessando o papel. O que antes era apenas um temor nos mapas, tornava-se uma realidade concreta e irreversível. Os tanques vermelhos estavam às portas do país. E Ion Antonescu sabia que com eles não viria a libertação, mas sim a substituição de um jugo por outro, e talvez algo ainda pior. A Alemanha, outrora a protetora dos interesses romenos nos Balcãs, agora implodia por dentro. Hitler, cercado, paranoico, ilhado em delírios de invencibilidade, insistia em visões cada vez mais desconectadas da realidade. O Reich, que prometera segurança e grandeza, agora não oferecia nem mesmo apoio logístico.
A Romênia, que havia enviado centenas de milhares de soldados para o leste e fornecido petróleo, trigo e metais para o esforço de guerra nazista, tornara-se uma peça dispensável, facilmente sacrificada na roleta do colapso alemão. Foi nesse cenário de desilusão e desespero que Antonescu embarcou rumo a Rastenburg, a Toca do Lobo, para um último encontro com o Führer. Era 5 de agosto. Não havia mais espaço para cortesias diplomáticas ou trocas de favores. O momento exigia franqueza e, talvez, ruptura. A reunião foi realizada num ambiente tenso, sem testemunhas diretas além dos generais alemães. Os rostos estavam duros, os olhos baixos. Quando entrou, Antonescu carregava consigo não apenas relatórios e mapas, mas uma carga emocional que poucos líderes de Estado demonstrariam com tanta clareza. Ele sabia que sua margem de manobra estava se esgotando e decidiu falar com crueza. Rapaz, eu te dei dinheiro, te dei ouro, mandei pão quando você pediu, mandei tanques, aviões, tudo o que você quis, e agora você me deixa sem nada, com tropas inimigas nas minhas fronteiras. Era como se fosse um tapa na cara do líder nazista. Hitler, acostumado à obediência submissa dos seus generais e à bajulação de seus aliados, ficou visivelmente desconcertado. Mas Antonescu não terminou ali. Respirou fundo e prosseguiu com ainda mais contundência, agora sem esconder o tom de indignação. Você quer petróleo, quer tudo, e agora quer que eu morra e não possa me defender? Você me diz para continuar na guerra com você, mas com o quê? Minha tropa está destruída, meu país está em ruínas. O silêncio que se seguiu não foi de respeito, foi de tensão. Os presentes evitavam se encarar. Era como se todos compreendessem que aquilo não era apenas uma discussão entre chefes de Estado. Era o fim de uma aliança selada pelo sangue e sustentada pela conveniência. Antonescu ainda tentou apelar à razão estratégica. Você não entende que a frota aliada está no Mar Negro, que vão entrar pelos Balcãs por trás de mim? Não tenho como me defender. Naquele momento, o marechal não buscava piedade, tampouco reconciliação. Falava como homem traído por uma promessa quebrada. Seus pedidos, antes respeitados em Berlim, agora eram ignorados como vozes no vento. E ele não poupou críticas. Eu enviei tantos pedidos para nos darem aviação, para nos protegermos contra os ataques noturnos. E o que recebemos? Contra quem vamos lutar? Contra eles, com a minha pequena divisão de blindados? E vocês não nos deram defesa antiaérea. Hitler, já irritado, levantou-se bruscamente. A máscara de frieza caiu por instantes, revelando a exaustão de um ditador acuado. Chega! Estão me cansando, irritando, me esgotando. Vamos comer e depois continuamos. Mas não continuaram. Aquela havia sido, de fato, a despedida. A última troca entre dois homens que até então compartilhavam um pacto de ferro. Após aquela noite, Antonescu não receberia mais nenhum telefonema, nenhuma promessa, nenhuma oferta concreta dos alemães. Ele retornou a Bucareste em silêncio, ciente de que sua última ponte fora queimada e que dali em diante a Romênia teria que lutar sozinha ou mudar de lado. E o tempo não esperava. 15 dias depois, em 20 de agosto, o Exército Vermelho iniciou a ofensiva final na Bessarábia. A resistência romena, mal equipada e fragmentada, colapsou em questão de horas. Os soviéticos avançaram com tal velocidade que algumas divisões nem sequer conseguiram recuar. Foram cercadas, esmagadas, dissolvidas. As cidades por onde passavam transformavam-se em teatros do horror. O terror era cego e absoluto. As tropas soviéticas, endurecidas por anos de guerra brutal, não faziam distinção entre civis e combatentes. Vilarejos inteiros eram saqueados, mulheres violentadas, prisioneiros sumariamente executados. O que a Wehrmacht não destruíra em 3 anos de ocupação, o Exército Vermelho completava com eficiência brutal. Em Bucareste, a pressão tornava-se insustentável. O rei Miguel, até então figura decorativa, viu-se compelido a agir. Jovem, mas cercado por uma aliança improvável de generais, políticos liberais e comunistas discretamente apoiados por Moscou, ele se tornava o último obstáculo entre a Romênia e a completa desintegração. A mensagem dos aliados era clara, e vinha com o peso das divisões blindadas soviéticas por trás. Antonescu precisa cair, agora.
No dia 23 de agosto de 1944, Antonescu foi chamado ao Palácio Real. Pensava tratar-se de uma reunião de emergência, possivelmente para discutir planos de evacuação, mas encontrou o rei Miguel decidido, quase solene. Com calma, o jovem monarca afirmou: "A Romênia precisa abandonar a Alemanha. Devemos buscar um armistício imediato com os aliados." Antonescu, fiel até o fim à aliança que jurara manter, recusou. "Isso é traição. A honra exige que cumpramos com nossos compromissos até o fim." O rei o encarou por alguns instantes. Não houve discussão prolongada. Não havia mais o que negociar. Se as coisas estão assim, então não há mais nada a fazer. Ao sinal do monarca, os guardas entraram na sala e prenderam o marechal sem resistência. Em segundos, o homem que governara a Romênia com poderes quase absolutos por 4 anos tornou-se prisioneiro do próprio país. O encarceramento foi rápido, quase silencioso, mas selava um capítulo inteiro da história nacional. Naquela mesma noite, Miguel anunciou pelo rádio que a Romênia havia abandonado o eixo e buscava um cessar-fogo com os aliados. Em poucas horas, o exército romeno se voltou contra os alemães, que, pegos de surpresa, reagiram com violência, mas sem coordenação. Bucareste foi bombardeada, tropas alemãs tentaram recuperar posições, mas a sorte já estava lançada. O Terceiro Reich perdia mais um aliado e uma rota vital de suprimentos. Antonescu, isolado, sem contato com o mundo exterior, nada pôde fazer. Assistia de longe à ruína do pacto que sustentara por tanto tempo, e sabia que o destino que o aguardava não seria leve, porque a partir dali seu julgamento não estaria mais nas mãos da monarquia, nem dos liberais, nem mesmo do povo romeno. Seria entregue aos novos senhores do país, os comunistas apoiados por Moscou. E para eles, Ion Antonescu não era apenas um ex-governante. Era o símbolo de tudo o que deveria ser destruído. Antes de prosseguirmos com a história de Antonescu, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu gostei para apoiar nosso trabalho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comente: "Quero mais histórias." Assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas e também nos mostra que as produções estão te agradando. Agora, retomemos os passos do Marechal rumo ao desfecho de sua história. Julgamento relâmpago. Em poucas horas, o Marechal, que havia governado com mão de ferro, foi entregue aos seus maiores inimigos, os comunistas, e caiu nas engrenagens de uma máquina política que já não podia ser parada. A prisão de Antonescu não foi apenas simbólica, foi um ato de ruptura definitiva com o passado autoritário e nacionalista, mas também o início de uma era ainda mais opressiva, moldada à imagem e aos interesses de Moscou. Com o apoio decisivo do Exército Vermelho, o antes irrelevante Partido Comunista Romeno ascendeu ao poder, e como em um ritual revolucionário, o novo regime precisava de um sacrifício exemplar. Antonescu se tornaria esse bode expiatório, o primeiro a ser oferecido à nova ordem que nascia sob as sombras do Kremlin. A pedido de Stalin, o Marechal foi levado à União Soviética. Durante 2 anos, passou por um processo de desconstrução psicológica. Curiosamente, os primeiros meses de seu cativeiro foram passados em condições que beiravam o conforto. Instalado em uma casa de caça, recebia alimentação adequada, dispunha de certa privacidade e tinha acesso a roupas limpas. Mas essa fase não era um sinal de clemência. Era, na verdade, uma manobra calculada. A abordagem soviética era tão sutil quanto cruel. Ao criar um ambiente de relativa normalidade, os interrogadores esperavam fazer com que Antonescu baixasse a guarda, e de fato, os questionamentos começaram cedo, sempre repetitivos, insistentes, exaustivos. Os soviéticos queriam mais do que fatos militares, buscavam confissões morais, declarações que pudessem reescrever o passado segundo as necessidades políticas da propaganda comunista. Antonescu resistia. Mesmo fragilizado, não cedia à pressão de transformar-se no monstro que seus captores desejavam pintar. Relatava os acontecimentos com precisão, negava-se a assinar versões manipuladas dos fatos e, acima de tudo, recusava-se a ser reescrito. Frustrados com sua obstinação, os soviéticos mudaram de tática. Da casa de caça, foi jogado em uma cela escura, fria e úmida. A partir desse momento, os dias de Antonescu tornaram-se indistinguíveis.
um ciclo contínuo de privação, dor e isolamento. Os interrogatórios tornaram-se tortura. O homem que enfrentara Hitler com altivez agora enfrentava o silêncio opressor das masmorras soviéticas, onde os gritos não saíam das paredes. Aos poucos, a resistência do marechal começou a ceder. Os métodos aplicados eram perversamente calculados. Privação de sono, alternância entre calor sufocante e frio cortante, insultos, espancamentos esporádicos e um bombardeio de acusações cuidadosamente coreografadas. O objetivo era simples: quebrar-lhe o espírito e transformá-lo num símbolo de culpa absoluta. Segundo relatos, em um desses momentos de desespero, Antonescu tentou o suicídio. Não por covardia, mas como último gesto de autonomia sobre seu destino, um ato final de resistência contra um sistema que buscava reduzi-lo a um mero instrumento de propaganda. Em 1946, já esgotado e sem esperanças, foi enviado de volta à Romênia. Mas o país que reencontrou era irreconhecível. A monarquia estava por um fio e todas as instituições, exército, justiça, imprensa, estavam gradualmente sendo absorvidas ou substituídas por estruturas fiéis ao Partido Comunista. Foi encarcerado na prisão de Jihlava, agora transformada em um símbolo do terror estatal. Ali, aguardaria o que já se sabia ser uma farsa: o Tribunal do Povo, uma encenação judicial conduzida por um jovem juiz alinhado ao regime. Antonescu não teve direito a uma defesa honesta. Era culpado antes mesmo que os procedimentos começassem. O tribunal o acusava de traição nacional, destruição do país, cumplicidade com o nazismo e crimes de guerra, especialmente os cometidos contra judeus e ciganos. Parte das acusações era real e horrenda, especialmente o massacre na Transnistria. Mas o julgamento não buscava justiça, buscava vingança política. Durante o processo, Antonescu tentou contextualizar suas decisões. Afirmou que, em muitos casos, agiu sob coerção alemã e que a Romênia estava encurralada entre potências vorazes. Tentou apresentar-se como alguém que procurou proteger seu país, mesmo que por caminhos condenáveis. No entanto, suas palavras foram ignoradas. Seus algozes não estavam interessados em explicações, apenas em uma condenação que validasse a nova ordem. Em 17 de maio de 1946, Antonescu foi condenado à morte. Quando questionado sobre seu último desejo, recusou vendas ou amarras. Disse: "Quero ver quem me mata." Era mais uma vez o soldado que encarava a morte com a mesma frieza com que enfrentara batalhas. Antes da execução, teve meia hora com sua esposa, Maria. Conversaram em francês. Ele tentou consolá-la, mesmo sabendo que nada poderia suavizar o horror da despedida. Maria, devastada pelos próprios interrogatórios, chorava sem controle. Antonescu manteve a postura. Não queria ser lembrado como um homem derrotado, mas como um patriota inabalável. Pouco antes do fim, deixou uma última mensagem: "Todo romeno deve estar pronto para morrer pela pátria. Morro com a consciência limpa." Não pediu perdão, não se retratou. Manteve até o último segundo a convicção de que havia servido ao país. Em sua última carta a Maria, escreveu: "Nesta terra, ninguém serviu o povo com mais amor, paixão e desinteresse do que eu. Entreguei tudo: trabalho, bem-estar, vida e alma. Nunca pedi nada, nem hoje peço. O julgamento apaixonado de hoje não me atinge. O de amanhã será justo e me elevará." A morte de Antonescu não apaziguou a Romênia. Pelo contrário, deu início a um período ainda mais sombrio, de prisões em massa, censura, reeducação forçada e destruição sistemática da memória nacional. Muitos dos que o acusaram foram, anos depois, perseguidos pelos mesmos métodos que ajudaram a implantar. Ion Antonescu permanece, até hoje, como uma figura envolta em ambiguidade. Foi um líder que cometeu erros trágicos e crimes imperdoáveis, mas que também demonstrou coragem, estratégia e uma convicção rara entre os homens públicos de sua geração. Sua trajetória nos obriga a refletir sobre as complexidades do poder, sobre o peso das decisões tomadas sob pressão e, sobretudo, sobre os limites entre o patriotismo e o fanatismo. É fácil julgar à distância, com a vantagem da história resolvida. Difícil é compreender como um homem pode se tornar ao mesmo tempo salvador e carrasco de sua própria pátria. O destino de Antonescu
revela que o mal, quando disfarçado de idealismo, pode encontrar terreno fértil mesmo nas consciências mais disciplinadas. E lembra, acima de tudo, que toda escolha histórica carrega consequências que ultrapassam a vida de quem as faz. Ele morreu acreditando que o tempo o absolveria. Mas talvez o verdadeiro veredicto nunca venha dos tribunais, e sim da memória. Essa juíza implacável que insiste em lembrar que o passado, por mais distante que pareça, ainda vive entre nós. E você, já conhecia a história de Ion Antonescu? O que pensa sobre sua trajetória e seu fim? Queremos muito saber sua opinião. Ela enriquece o debate e dá sentido ao nosso trabalho. Se chegou até aqui, nosso sincero agradecimento. Aproveite para conferir se está inscrito no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu gostei. Isso nos ajuda a manter vivas essas histórias que marcaram o mundo. E para continuar nessa jornada pela história, separamos um vídeo especial que está aparecendo agora na sua tela. Clique e siga conosco. Nos vemos lá.